Não, é sobre o livro. Estamos a falar sobre o livro. E aproveita e faça uma festa. Muito bem. Fica desse lado. Não, tá bem. Daqui? Epá, nós estamos aqui com a primeira... Tá bem. Mas isto não é brincadeira comigo. Vá para ali. Vá para ali. Ela, como ela está atrás de si. Ah, tá bem, ok. Eu vou dar sinal a ela para... Ah, ok. Tá bem. Peço para estar. Vocês aí estão a gostar, né? Da brincadeira. Tá bom. E depois, quando for para... Ah, tá bem. É a técnica televisiva. Vai lá um pouco. Ok. Tu vai se posicionar. Ok, está chamado. Ok? Vamos entrar em direto. Uau! Está vendo? Estamos quase ao direto. A STV. Ei! Blindados ali fora. Entra aqui. Não há direto. Exato, muito boa tarde, Leonardo Mustafa. Estamos, como disse, com o candidato presidencial Venâncio Mondlane, que há pouco tempo o seu mandatário esteve na Procuradoria-Geral da República a submeter uma petição contra os ilícitos eleitorais que têm acontecido desde que a campanha eleitoral iniciou. Alguns ilícitos que levaram alguns membros do Podemos, o partido que suporta a candidatura de Venâncio Mondlane, até a serem presos, mas também ilícitos de outros partidos que estão a concorrer para os pleitos de 9 de outubro e que foram registrados, assim é que é. Estamos com Venâncio Mondlane, que vai nos explicar ao certo o que é que se pretende com esta petição e quais são os principais ilícitos eleitorais que eles já arrolaram. Muito boa tarde, está em direto para a STV Notícias. Tá, olha, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui no lançamento de um livro maravilhoso sobre agricultura e desenvolvimento rural, mas vamos falar um bocadinho também sobre questões político-eleitorais. Bom, o que esta petição, que não é verdade, é uma denúncia que nós fizemos, foi no âmbito daquilo que foi a promessa por mim feita ao longo, durante a comunicação à nação, em que eu tinha dito que efetivamente nós iríamos apresentar uma denúncia sobre casos de ilícitos, irregularidades e crimes eleitorais também, que para as pessoas perceberem a dimensão da parcialidade da nossa PGR, porque as atenções de todas as redes sociais, de todo o debate nacional, estava à volta da notificação que o Venâncio havia recebido da PGR. E ficou a ideia de que parece que o Venâncio era o maior prevaricador neste processo que está a decorrer da campanha eleitoral. Então nós fizemos o arrolamento de casos de conhecimento público, portanto que não precisam de investigação, é um caso de acusação, já não é caso de investigação, casos públicos se tornaram virais, cujas provas são mais do que evidentes, como a nitidez das águas cristalinas das nossas praias. Então, a questão central, minha querida, primeiro, são ilícitos que têm a ver com um grande problema cíclico e tradicional do uso de bens públicos para a campanha de um partido político. E é sempre o mesmo partido que o faz. E, para mim, a coisa mais grave são bens públicos de áreas fulcrais do nosso desenvolvimento. A área de educação, por exemplo. Nós, neste momento, houve um grande investimento que foi feito em relação a viaturas que foram adquiridas para o Ministério da Educação, que era para suportar, digamos assim, os distritos, as províncias e lugares de difícil acesso em matéria de educação. Essas viaturas, há tantas viaturas cujo registro é público a serem usadas na campanha de um partido político. Ponto número 2.
uso de viaturas, bens públicos, até das forças de defesa e segurança. Portanto, temos imagens com matrículas que se tornaram virais de a Polícia da República de Moçambique, que diz que não tem meios para proteger o povo, de viaturas da polícia a servirem à campanha de um partido político. Portanto, primeiro, uso de bens públicos. Não se esquecendo que ainda no período da pré-campanha, o candidato do partido que neste momento está a governar de forma ilegítima, ilegal e fraudulenta o país, este candidato usou o avião presidencial para fazer a sua pré-campanha. Um avião presidencial que já vem de uma polêmica porque foi adquirido violando a própria lei orçamental. Portanto, é um debate já antigo. Outra questão também que se coloca aqui são outro tipo de ilícitos que têm a ver com a violência eleitoral praticada pelo mesmo partido. E dos casos que nós arrolamos, até nem são do Podemos, nem da CAD. O caso mais evidente foi, digamos, a destruição de mastros de bandeiras de outros partidos, com destaque para o MDM, em que essas imagens penso que foram as que mais correram nas redes sociais e pelo mundo, e que foram equipes, nem foram pessoas individuais, foram equipes dos comitês provinciais deste mesmo partido a destruir material, a agredirem pessoas. E outro lado, dentro daquilo que a gente sempre diz, este país precisa ser despartidarizado. Nós precisamos de um Estado despartidarizado. Nós temos variadíssimos casos de intervenção das Forças de Defesa e Segurança, da Procuradoria e dos tribunais manipulados, manietados para prender, condenar, sentenciar membros da oposição que supostamente tenham cometido irregularidades. No caso do Podemos, os dois casos exclusivos que nós tivemos de pessoas que estavam envolvidas em ilícitos, um foi Emakanga, o nosso mandatário, foi detido, ficou uma semana detido, agora o juiz decidiu para a sua soltura porque não havia fundamentos da sua detenção, e em Tete eu reconheci publicamente que de fato houve um ilícito, um membro da nossa delegação distrital de Tete que rasgou a bandeira de um certo partido. Acaba de ser condenado a 10 dias de prisão efetiva e penso que cerca de 10 salários mínimos por aí fora. Portanto, veja só a disparidade.